Gente, vem cá, qual foi o primeiro filme de vocês? Eu acho que o primeiro filme de uma pessoa no cinema define muito como vai ser a trajetória dela no cinema no passado dos anos. Porque tem muita gente que vai no cinema, quando você faz uma pergunta pra gente, pessoas em geral, tem gente que fala, meu filme foi, sei lá, De Volta pro Futuro, Rei Leão, Mulan, Shrek. Tem gente que fala que o primeiro filme foi Vingadores, ou Homem de Ferro, ou Batman do Nolan. Esse fator é importante para sua trajetória. Vou falar do o meu primeiro filme no cinema, que eu tinha 11 anos, mais ou menos, e foi num passeio de escola. Eu nunca tinha ido no cinema antes disso, porque era uma questão de condições, né? Por mais que na época o cinema fosse muito mais barato do que é agora, porque agora o cinema pode dizer que é um certo absurdo, mas ele era muito mais barato do que ele é agora. Então, mas ainda tinham determinadas coisas que se valorizavam dentro de uma casa. Isso é normal para qualquer casa. Fui liberado para ir assistir esse filme no passeio de escola, porque a escola, se atentem a esse detalhe, a escola disse que seria um filme educativo. Então seria um filme que ia preservar a educação das crianças. Então foram 3 turmas, se não me engano. Foram alugados um ônibus e eu fui, tipo, o pessoal ficou sabendo que era o meu primeiro filme. Eu acho que era o único ali que tinha sido meu primeiro filme, então os canais parabéns. Uma frescura que só. Na época, existiam alguns filmes que estavam em cartaz, que era o Glee The Movie, o filme do Glee, da série do Glee. Lanterna Verde, se eu não me engano. Planeta dos Macacos, A Origem. Cowboys e Aliens. E eu acho que era isso. Esses eram os filmes que estavam em cartaz na época. E tinha mais um que eu vou falar dele depois. Foi determinado pra gente escolher. Então, as meninas queriam ver o filme do Glee, porque era Glee era sucesso na época. Os nerds queriam ver Planeta dos Macacos. E quem tava ali pra fazer qualquer coisa foi em Cowboys e Aliens, que era a coisa mais aleatória que tinha no momento. E todo mundo cagou pela Lanterna Verde, que todo mundo caga pela Lanterna Verde mesmo. De nada, Canadá. Porém, como, se eu não me engano, no 3 turmas eram mais de 15 ou 20 pessoas, 20 alunos e assim, tudo mais, acho que não tinha lugar para todos esses filmes, não tinha ingresso para todos esses filmes, para todas as pessoas. Então, eles escolheram outro filme que estava em cartaz. E esse filme em questão foi Conan o Bárbaro, que foi a nova versão de Conan com o Jason Momoa no papel. E, de novo, a escola disse que seria um filme educativo. Cara, as primeiras cenas de Conan era uma bagunça tipo assim, era uma invasão de viking, dos bárbaros, era cabeça rolando, era braço sendo decepado, era espada perfurando os outros, sangue pra todo lado, cabeça pra todo lado. Pô, um dos primeiros momentos ali do Conan, sendo o Conan mesmo, ele tá libertando um grupo de escravos, então é um monte de mulher com mulheres nuas, com o seio para fora, e tem a galera tá se divertindo, bebendo, fazendo sexo, tudo aquilo muito explícito, e um monte de criança menor de 12, 15. Mano, só tinha menor de 14 anos dentro daquele passeio. E a galera começou a gritar, né? Pô, filme educativo, olha o filme educativo. Porque, cara, é um absurdo você, por mais que o intuito seja ir levar as crianças para ver um filme, e eu acho que tem o responsável da escola ali no meio da galera, você não levaria crianças para ver esse tipo de filme, cara. Porque é uma coisa muito. Tipo assim, eu acho que na época nem eu tinha visto filmes que eram tão pesados assim. E sendo meu primeiro no cinema, é outro nível. Cara, você tem uma noção de como foi o absurdo. Foi tão mal organizado que eles colocaram todo mundo na primeira fileira da sala de cinema, e todo mundo sabe que o pior lugar do cinema é a primeira fileira. Porque você fica, que a tela é gigante, então você fica sentado meio assim, então você fica o tempo todo com a cabeça assim olhando pra cima. E cara, tem um momento que é uma cena de sexo muito explícita do Jason Momoa com outra menina lá, que eu fiquei assim olhando e a cena rolando e a bunda do Jason Momoa praticamente na minha cara. E eu só pensando, caraca, cinema, né? Tipo, absoluto cinema, entende? E eu nunca esqueci disso, nunca esqueci disso. Pra mim, foi o maior marco da história. Pra mim, até hoje, é um dos momentos que eu nunca vou esquecer. Se eu pudesse um dia conhecer o Jason Momoa, eu com certeza contaria essa história pra ele, porque ele virou o meu astro do cinema, assim, o cara pra mim. Porque, pô, não é. Tá certo que veio Game of Thrones depois, que teve coisa até pior com o Jason,
Mas aquilo ali pra mim foi muito marcante, cara. Tanto que depois, quando esse filme, meu irmão, ele trabalhava numa locadora. Na época, ele trabalhava na locadora. Quando esse filme chegou na locadora, eu falei pra ele trazer pra gente assistir. E quando ele assistiu o filme, cara, ele virou pra mim e falou: sério que vocês viram isso no cinema? É inacreditável com aquele filme absurdo. Mas eu ainda gosto. Eu não assisti ele de novo depois disso, só assisti ele essas duas vezes com basicamente a mesma idade ali. Eu vi ele quando eu tinha 11, depois foi para locador, então entre os meus 11 e 12 anos eu nunca mais, depois disso eu nunca mais vi Conan o Bárbaro. Eu tenho até vontade de ver de novo para saber se eu ainda gosto do filme. Mas eu nunca mais vi, mas eu nunca mais vou esquecer do absurdo que foi que foi realmente muito legal, cara. E de que as experiências, essa primeira experiência no cinema molda muito para saber. Tanto que hoje meus gêneros favoritos de filme é o gênero de ação, que tem muito dessas coisas de lutas com espadas, lutas com bem coreografadas. Eu nem lembro se a coreografia do filme de luta é boa, mas muito do que eu gosto no cinema hoje vem disso. Então, me diz, pra mim, qual foi o seu primeiro filme no cinema?